Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula número 1 da unidade 2. Neste curso de Cálculo 2, que está sendo oferecido, no canal Fatos Matemáticos. Aproveito também para convidar vocês para inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber as aulas de cada unidade. Nesta aula 1, estará também na descrição do vídeo os arquivos em PDF desse curso de Cálculo 2. Nesta aula 1, vamos tratar das funções de duas variáveis, tá? Vamos ver a definição, seja D contido em R2, tá? Uma região do plano cartesiano, e nós vamos definir o que vem a ser uma função de duas variáveis. Então, a minha função f de D contida em R2 em R, em que associo o par xy pertencente a D ao número z igual a f de xy. Essa associação, essa lei de formação em que associamos um par xy do domínio D a um ponto no eixo z, é a função f de D em R. É a nossa função de duas variáveis, tá? O conjunto D é o domínio de f. O conjunto in de f, formado pelos pontos z que pertencem aos reais, tal que existe um ponto xy com f de xy igual a z, é o conjunto imagem da função f, tá? Então, toda função você vai ter o domínio, o contradomínio, que no caso é o conjunto dos reais, tá? E o conjunto imagem. Vamos ver alguns exemplos de funções de duas variáveis. Um exemplo muito simples é f de xy igual a k. Então, essa é a função constante, com k pertencente aos reais. Então, a função constante, ela pega qualquer par xy do domínio, pode ser do R2, né, nesse caso, e apresenta uma única imagem que é o número k. No exemplo 2, nós temos f de xy igual a 2x menos y mais 4. Esse exemplo é um pouco mais elaborado. Nós temos, então, a variável x multiplicada por 2 menos a variável y mais 4. No exemplo 3, temos f de xy igual a log de x² mais y², onde log de u é o logaritmo de u na base e ou ln de u. Aqui na disciplina, eu vou sempre utilizar log como sendo logaritmo natural. O exemplo 4 é f de xy igual a seno de 2xy. Tá? Então, temos aqui 4 exemplos de funções de duas variáveis. O gráfico da função z igual a f de xy é o conjunto G de f, tá? Formado pelos ternos de pontos x, y, z, pertencente ao R3, tal que z é a imagem de xy pela f, ou seja, z é meu f de xy. Mas o que representa geometricamente o gráfico de uma função? Então, geometricamente, o gráfico de f é uma superfície no espaço tridimensional e possui a propriedade especial de ser perfurado apenas uma vez por qualquer reta paralela ao eixo z. Tá? Essa propriedade é fundamental nas funções
de duas variáveis. Então, nós podemos dizer assim, que todo gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície no espaço tridimensional. Mas veremos aqui no exemplo abaixo que nem toda superfície no espaço tridimensional é gráfico de uma função de duas variáveis. Vamos então explicar isso com calma. Olha, aqui eu tenho a função z igual a 4x² mais y ao quadrado. Tá? Essa função aqui, o gráfico dela, é uma superfície quádrica conhecida por paraboloide elíptico, cujo vértice está na origem. Tá? Então está aqui o gráfico dessa função. Agora, à direita, nós temos essa expressão matemática, x² mais y² menos z² igual a 1. Essa superfície aqui é uma superfície quádrica também, né? Superfícies quádricas já foram apresentadas na disciplina de geometria analítica, então aqui estou apenas apresentando, né, os exemplos, uma vez que as superfícies quádricas, algumas delas ou parte delas, né, estão relacionadas com o gráfico de funções de duas variáveis. Essa superfície quádrica aqui, ela é conhecida por hiperboloide de uma folha, tá? Essa superfície não é o gráfico de uma função de duas variáveis. Por quê? Eu posso pegar uma reta paralela ao eixo Z e irá perfurar essa superfície em dois pontos distintos. Tá? E isso é uma interpretação geométrica. Uma interpretação algébrica simples é que o meu z ele tem expoente 2. Tá? E quando é gráfico de função, o z tem expoente 1. Tá vendo a diferença? Então, neste caso aqui, no hiperboloide de uma folha, é uma superfície quádrica que não é gráfico de uma função de duas variáveis. Para finalizar esta primeira aula da unidade 2, vamos resolver o exemplo 2.1 da apostila. Vamos lá. Vamos ler o enunciado. Determine o domínio e o gráfico da função f de xy igual a 2 menos x menos y. Resolução. Bom, vamos analisar o domínio. Observe na minha expressão aqui da função que eu não tenho problema de calcular, né, essa expressão aqui para quaisquer valores de x ou de y. Ou seja, eu não estou dividindo por zero, né, não corro esse risco, eu não estou extraindo uma raiz quadrada de números negativos. Então, qualquer valores de x e y que eu coloco nessa expressão, eu consigo achar f de xy. Portanto, o domínio dessa função é o R2, é o todo plano cartesiano. Sendo z igual a f de xy igual a 2 menos x menos y, eu posso passar esse menos x e menos y para o outro lado. Eu vou ter, então, essa expressão aqui, x mais y mais z igual a 2. E esta equação representa um plano que intercepta os eixos coordenados x, y e z nos pontos 2, 0, 0, 0, 2, 0 e 0, 0, 2, respectivamente. Tá? O estudo do plano também foi realizado na disciplina de geometria analítica. Bom, uma outra forma de construir, então, o gráfico, né, dessa função, que é um plano, é o seguinte: nós iremos determinar a interseção desse plano f de xy igual a 2 menos x menos y com os planos coordenados, né, com os eixos coordenados. Então, vamos lá. Se z é 0, tá? Eu estou no plano XY.
Portanto, se eu coloco aqui z igual a zero, né, aqui essa expressão, eu tenho essa equação aqui, x mais y igual a 2. Mas isto representa a equação de uma reta, cujo gráfico está desenhado aqui. É uma reta decrescente no plano xy. Analogamente, eu faço o y igual a zero. Né? Na onde? Nessa expressão aqui. Tá? Fazendo, então, o y igual a zero, eu vou ter x mais z igual a 2. X mais z igual a 2, né, também é uma equação de uma reta no plano xz. Ela está feito o gráfico aqui, uma reta decrescente. Tá? E se eu faço x igual a zero, eu vou ter y mais z igual a 2. É a equação de uma reta no plano yz, que está desenhada aqui. Agora, eu venho aqui no meu sistema de coordenadas cartesianas tridimensional, tá? E desenho cada reta. Ó, eu pego essa reta y igual a menos 2x e desenho aqui. Lembrando que onde que elas interceptam os eixos coordenados? Já comentei anteriormente que elas interceptam nos pontos 2, 0, 0, está aqui, no ponto 0, 2, 0 e no ponto 0, 0, 2, tá? Então, eu ligo aqui por um segmento de reta, tá? Também ligo aqui, aí eu vou ter essa reta z igual a 2 menos y, e também vou ligar esses dois pontos aqui, 2, 0, 0 e 0, 0, 2. Essa reta é z igual a 2 menos x. Então, eu tenho esse triângulo aqui, que é uma parte do gráfico de f de xy igual a 2 menos x menos y. Tá? Devo salientar também que elaborar o gráfico de uma função geralmente é uma tarefa muito complexa. Tá? Iremos desenhar alguns gráficos. Existem software específico para isso, tais como o Maple, o Matemática, tá? O GeoGebra também. São software para que desenha gráficos de funções de uma e duas variáveis. Tá? Então, nós iremos desenhar algumas funções. Né? Na próxima aula, vamos ver uma técnica que auxilia bastante no gráfico, na elaboração de um gráfico de uma função, que são as curvas de nível. Tá? Então, está aqui o gráfico da nossa função, que é um plano, tá? E foi desenhado no primeiro octante. Então, desta forma, finalizamos a nossa aula 1 da unidade 2.